Você já parou para pensar quantas vezes na sua vida você fez algo só para agradar os outros? Quantas vezes você sorriu quando queria chorar? Quantas vezes disse sim quando tudo dentro de você gritava não? Quantas vezes se moldou para caber num lugar que não era seu? Talvez mais do que deveria, talvez tanto que você nem saiba mais que é de verdade. Vivemos tentando agradar todo mundo, a família, os amigos, os seguidores, o chefe, o algoritmo. Vivemos tentando ser bons, educados, gentis, inteligentes, bonitos. Vivemos tentando não decepcionar ninguém, nem os vivos, nem os mortos, nem a sociedade, nem aquela voz dentro da sua cabeça que se repete: seja aceito, seja amado, seja perfeito. E aí a pergunta que explode no fundo da alma: será que ainda estamos vivendo? Ou só representando o papel que esperam da gente? A vida virou um palco. Cada pessoa, um ator. Cada rede social, uma vitrine. Vivemos sorrindo para câmeras invisíveis, postando frases que nem acreditamos, fingindo que estamos bem, só para manter as aparências. E aos poucos, a máscara cola no rosto, tão bem colada que a gente até esquece que é máscara. Carl Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro acorda. Mas quem hoje tem coragem de olhar para dentro, de questionar se essa vida que levamos é mesmo nossa? Desde cedo fomos treinados a agradar, receber elogios na escola por ser comportado, ganhar amor em troca de obediência, ser premiado por dizer o que os adultos queriam ouvir. Crescemos com um medo enraizado, o medo de decepcionar, e por isso viramos especialistas em esconder o que sentimos. Guardamos raiva, engolimos mágoas, sufocamos desejos, tudo para manter o amor dos outros. Mas a que custo? A gente vende parte da alma em troca de aceitação. Cada sim que dizemos quando queremos dizer não é uma parte da nossa essência que se apaga. E aos poucos vamos nos perdendo. Deixamos de viver a nossa vida e passamos a viver a vida que os outros querem. Nietzsche já dizia: torna-te quem tu és, mas como se tornar quem você é se você nem sabe mais quem é sem os outros? Você já reparou como estamos viciados em aprovação? Um like aqui, um comentário ali, uma curtida que te faz sentir visto, uma crítica que te destrói o dia inteiro. Vivemos como se nossa existência só tivesse valor se for validada por alguém. É como se ninguém visse, não tivesse acontecido, se ninguém elogiar não tem importância, se ninguém aprovar estão errado. É por isso que tanta gente está ansiosa. Vivemos numa corrida invisível por aceitação, sem linha de chegada. No episódio Noise Dive da série Black Mirror, as pessoas vivem baseadas em notas sociais. Cada interação é uma avaliação, cada sorriso é estratégico. Parece exagero? Olha ao seu redor. Hoje um post vale mais que um abraço. Uma reputação online vale mais que um caráter real. E a pior coisa que alguém pode fazer é ser cancelado. A gente não vive, a gente atua o tempo inteiro. O problema de viver para agradar é que você se abandona. E o abandono de si é um tipo silencioso de morte. Morte em vida. Você continua respirando, mas não sente mais. Continua falando, mas não se escuta mais. Continua andando, mas sem direção. É como disse Simone de Beauvoir: a opressão mais cruel é aquela que nos ensina a amar nossas correntes. E a gente aprendeu. Aprendemos a amar os aplausos falsos, a depender do olhar do outro para se sentir vivo. Grande parte dessa necessidade de agradar vem da infância, de quando o amor era condicional, quando aprendemos que só seríamos aceitos se fôssemos bons, se fôssemos certinhos, se não fizéssemos bagunça. E aí carregamos essa ideia para a vida adulta. Se eu for eu mesmo, vão me rejeitar. É uma criança ferida tentando agradar o mundo para não se sentir sozinha. E essa criança cresce, vira adulto, vira funcionário, vira namorado, mas nunca cura essa ferida. Tem uma diferença entre ser bom e querer parecer bom. Muita gente vive fazendo bem, não por compaixão, mas por medo de rejeição. Não por ética, mas por imagem. E isso é perigoso, porque você começa a viver uma bondade de fachada, e por trás desse bom moço pode morar alguém cansado,
frustrado, com raiva, mas que não se permite sentir nada disso. Porque sentir raiva é feio, porque dizer não é egoísta, porque se priorizar é errado. Mas e você? Vai se abandonar até quando? A ausência do amor gera desespero por reconhecimento. E quando não conseguimos isto sendo nós mesmos, passamos a vestir máscaras, até que um dia você não sabe mais quem é por trás delas. Uma das maiores confusões da vida é achar que precisamos ser aceitos para sermos amados. Mas amor de verdade não exige performance. Amor que cobra perfeição não é amor, é contrato. Amor que depende da sua performance é frágil. Amor que só existe quando você se cala é prisão. A verdadeira libertação começa quando você entende. Quem te ama de verdade, ama inclusive suas imperfeições. Chega um momento em que o corpo grita o que a boca calou. A mente trava, o peito aperta, a alma se cansa. Essa é a revolta do eu que foi abandonado por você, que foi ignorado cada vez que você quis agradar o outro antes de se ouvir. E aí vem a insônia, o vazio, a depressão, a crise existencial, porque você está vivendo a vida dos outros, mas não a sua. Se conhecer exige coragem, porque talvez você não goste do que vai encontrar. Mas é só encarando quem você é com luzes e sombras que você pode enfim viver uma vida que seja sua. Como disse Clarice Lispector, liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Talvez o que você deseje seja simplesmente ser você, sem filtro, sem performance, sem necessidade de aplausos. A verdade é dura, mas necessária. Viver para agradar os outros tem um custo, e este custo é você, sua vontade, sua liberdade, sua saúde mental, sua paz. Você vai se moldando tanto para se encaixar que uma hora não sobra espaço nenhum para você existir de verdade. E o que sobra é um eco, uma vida vazia, sem cor, sem sentido, uma existência feita de concessões, não de escolhas. Você já reparou como muita gente que sempre foi certinha, um dia explode? Gente que sempre disse sim, um dia larga tudo. Gente que sempre foi a paz, um dia vira tempestade. Gente que nunca se impôs, um dia desaparece. É o corpo cobrando, é a alma gritando, chega, chega de se esconder, chega de fingir que está tudo bem, chega de ser o que esperam e não o que você é. No filme Corra, o personagem principal vive rodeado por pessoas que sorriram para ele o tempo todo, mas por trás dos sorrisos havia dominação, manipulação, controle. Muitas vezes, os piores cárceres são os mais silenciosos. Eles vêm com sorrisos, elogios, expectativas disfarçadas de cuidado, mas no fundo o que querem é moldar você. E o mais assustador é quando você colabora com isso. Quando você mesmo começa a se moldar para não incomodar. O mundo pode nos trair, mas a pior traição é a autotraição. É quando você se cala para manter um relacionamento. Quando você aceita o que te destrói com medo de ficar só. Quando você ignora sua voz interior porque ela não agrada a ninguém. E essa traição machuca mais do que qualquer outra, porque você sabe, lá no fundo, que poderia ter feito diferente, poderia ter se respeitado, poderia ter se escolhido, mas não escolheu. Muita gente confunde egoísmo com amor próprio, e aí passa a vida inteira dizendo sim por medo de parecer ruim. Mas não é egoísta quem se respeita, egoísta é quem exige que você se abandone por ele. Como disse o psicólogo Carl Rogers, a curiosa paradoxa é que quando se aceito como sou, posso mudar. Aceitar a si mesmo não é arrogância, é libertação. Quanto mais você usa uma máscara, mais ela se funde ao seu rosto, e mais difícil fica tirá-la. É como se o personagem do Coringa, que tanto fingiu estar bem, até que a dor explodiu em violência. Não que todos vamos virar vilões, mas ignorar a dor sempre cobra um preço. Se não explode para fora, implode por dentro. Exige um momento crucial na vida de qualquer pessoa que vive para agradar. O dia em que ela diz não. Não para um relacionamento abusivo, não para um trabalho que adoece, não para a família que quer controlar tudo, não para os amigos que só sabem pedir e nunca ouvir. Esse não é egoísmo, é sobrevivência, é reconexão com a própria essência. Porque cada não que damos ao outro
pode ser um sim que damos para nós mesmos. Dizer não pode te deixar sozinho por um tempo, mas é uma solidão libertadora. Melhor ficar só do que mal acompanhado de uma versão falsa de si. Melhor perder aplausos do que se perder de si. Nietzsche dizia: e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Nem todo mundo vai entender seu despertar. Nem todo mundo vai aplaudir sua libertação. Mas não importa, você não está mais vivendo para agradar. Quando você para de viver para os outros, descobre algo precioso. A vida não precisa ser performance. Você pode errar, pode ser mal interpretado, pode não ser perfeito o tempo todo e ainda assim ser digno de amor, de respeito, de paz. Como disse Brené Brown, a autenticidade é a prática diária de deixar de lado quem pensamos que deveríamos ser e abraçar quem somos. A partir do momento que você se aceita, você se liberta. Você descobre que não precisa mais forçar conexões, não precisa mais correr atrás de aceitação. Você começa a se mover a partir do desejo, não da obrigação, a fazer o que faz sentido, não o que dá like. E isso é revolucionário. Numa sociedade que se alimenta de aparências, ser você é um ato radical. O que é viver, afinal? Viver não é ser aceito, viver é se aceitar. É caminhar com seus medos, suas falhas, seus limites, mas sem se abandonar. É ter coragem de ser mal interpretado. É entender que você não precisa caber em todo lugar, nem ser amado por todo mundo. Como disse Epicteto, não busque que os eventos aconteçam como deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá. Chega uma hora em que o cansaço se transforma em coragem, a exaustão vira despertar, e o que antes era dor vira força. Você entende que viver para agradar os outros pode até te dar aplausos, mas nunca vai te dar paz. E aí talvez pela primeira vez você escolha a si mesmo, mesmo que isso desagrade, mesmo que isso afaste, mesmo que isso assuste. Porque a liberdade, a verdadeira liberdade, nunca vai estar na aprovação dos outros. Ela mora dentro de você. E chegamos à conclusão desse vídeo. Você não veio ao mundo para ser a versão ideal que criaram para você. Não veio para agradar seus pais, seu chefe, sua timeline. Você veio para viver a sua vida, com erros, tropeços, recomeços e verdades. E isso já é mais do que suficiente. Então pare, respire, se pergunte: eu estou agradando o mundo ou honrando a mim mesmo? E se a resposta doer, é hora de mudar.